Olá, estudante, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula pelo Educa Recife. Vocês já sabem, eu sou a professora Mauricéia Joana e vou trabalhar com vocês o componente curricular de Língua Portuguesa e Geografia. A nossa aula de hoje é Língua Portuguesa e é um tema bem interessante que eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento. Não é? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um conteúdo que faz parte da realidade de muitos de vocês. Na próxima tela, vocês estarão vendo aí um objeto que vocês já conhecem, principalmente, inclusive, para assistir às aulas do Educa Recife, o celular. Não é? Então, vocês já sabem que essas aulas, elas passam ao vivo no horário da manhã, são reprisadas à tarde e também vocês podem assistir pelo YouTube ou qualquer um outro aparelho eletrônico que tenham contato com a internet que possam baixar esta aula. Então, voltando aí para o nosso tema, gêneros digitais, vocês estão vendo esses símbolos na tela. O celular e o arroba, né? Vocês conhecem esse símbolo. E eles remetem justamente aos gêneros digitais. São aqueles que a gente precisa de equipamentos eletrônicos, a gente precisa de internet para poder ter acesso a eles. E aí, a gente vai ver aqui que para esses gêneros a gente usa algumas imagens, né, que a gente vai ver aí na próxima tela. Vocês vão ver e vamos ver se vocês reconhecem. Vocês já viram essas imagens? O que será que elas significam quando aparecem em algum texto, quando aparecem em alguma mensagem? Muitas vezes essas imagens valem mais do que 1000 palavras, não é? Então, assim, pode passar, a gente vai vendo que quando eu uso essas imagens, que são chamadas de emojis, a gente muitas vezes não precisa colocar textos, palavras. A gente, só com as figuras, a gente já diz a mensagem que a gente quer transmitir. A gente já fala. Então, essas figurinhas aí tão conhecidas de vocês, que vocês usam bastante, eu tenho certeza, quando estão passando aí uma mensagem, por mensagens instantâneas, quando estão trabalhando no celular de vocês, quando estão passando uma mensagem para alguém, vocês usam essas imagens que são chamadas de emojis. Emojis de alegria, emoji de divertido, pensando. Então, com certeza vocês já conhecem esses ícones. E hoje, para trabalhar gêneros digitais, eu vou trazer para vocês uma dica de livro bem legal. E a gente vai falar sobre ele. É o livro Dois Chapéus Vermelhinhos. Vocês já sabem que eu sempre trago uma dica de leitura que está na árvore de livros, cuja plataforma vocês, que são alunos da Rede Municipal de Recife, têm acesso. E toda vez eu digo, gente, olha, para vocês acessarem esta plataforma que tem vários livros disponíveis, vocês podem falar com a professora de vocês, porque precisa ter, entra lá no login com REC, REC e o número da matrícula. Se vocês não têm o número da matrícula, pede aí para a professora, tá certo? E acessem, vocês vão encontrar vários livros, inclusive esse que eu trouxe hoje como dica. Por que será que eu trouxe esse livro para vocês? De que é que ele vai falar? Vamos ver? Esse livro, a gente vai conhecer a história de dois personagens bem interessantes que vocês já ouviram falar, eu tenho certeza. Um deles é Chapeuzinho Vermelho. Quem é que nunca ouviu ou leu a história de Chapeuzinho Vermelho? E a outra personagem é o Saci Pererê. É um personagem bem brasileiro que faz parte do nosso folclore. Nós estamos começando o mês de agosto. E o mês de agosto, ele remete, ele lembra e traz essa lembrança do folclore, porque é o mês que nós comemoramos o folclore. Então, o Saci Pererê é um personagem do folclore brasileiro. E aí, nessa história, o que é que acontece? Chapeuzinho Vermelho e Saci Pererê começaram a trocar imagens, a se conhecer. E como será que isso aconteceu, professora Mauricéia? Veja bem, ela é famosa no mundo inteiro e ele é um modesto brasileiro. Ela fala francês e alemão. E ele fala um português bem brasileiro. Mas ambos, por incrível que pareça, têm um gosto bem parecido. Eles têm uma coisa em comum. Eu acho que vocês já entenderam qual é, né? Está lá no título do livro. Eles usam chapéus vermelhos. E então, o que é que acontece nessa história, gente? Vamos ver?
eles ficam, como o mundo anda cada vez mais pequeno, mais globalizado, um belo dia os dois se encontraram no mundo virtual. E foi assim que Chapeuzinho Vermelho e Saci Pererê começaram a trocar e-mails. Então, por que a dica do livro é Dois Chapéus Vermelhinhos? Porque neste livro, Chapeuzinho Vermelho e Saci Pererê se comunicam através de e-mail, se comunicam, trocam mensagem através do e-mail. E como foi que isso aconteceu? Um dia, Chapeuzinho Vermelho estava na biblioteca e começou a ler um livro de um autor chamado Monteiro Lobato. Vocês já sabem, ou já ouviram falar, eu tenho certeza, que Monteiro Lobato, ele escreveu um livro, uma história chamada O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde traz vários personagens bem conhecidos de vocês. E o Saci, ele entra nessa história. Então, a Chapeuzinho começou a conhecer a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo e ficou muito curiosa quando ela percebeu que o Saci usava um acessório bem parecido com o dela, na mesma corzinha. Ele usava um capuz vermelhinho, ela usava um capuz vermelhinho. Então ela sentiu vontade de conhecê-lo e passou a mandar e-mails para eles. Quando ele recebeu os e-mails, ele começou a responder. E os dois passaram a se conhecer através de e-mail. Será que ficaram somente no mundo virtual ou passaram mais tempo falando e chegaram a se conhecer realmente? Isso vocês só vão saber se vocês lerem o livro. Vão ler, o livro é bem interessante, vocês vão gostar. Mas e aí, professora Mauricéia, o que é que tem a ver essa história com o tema de hoje, gênero digital? Vamos ver? A gente vai ver agora no decorrer da aula. Por quê? O que é um gênero digital? O gênero digital é um gênero textual, que a gente já falou bastante sobre gêneros textuais. Então, o gênero digital também é um gênero textual. Só que esses gêneros textuais que auxiliam na nossa comunicação, eles estão modificando de acordo com a realidade, né? com o mundo que está mudando. A gente falou aqui que o mundo está globalizado, que o mundo está diminuindo a distância entre as pessoas. E os gêneros textuais, eles auxiliam na nossa comunicação. Atualmente, a internet e as inovações tecnológicas também estão presentes na rotina da maioria das pessoas. E aí, é por isso que, quando a gente vai falar de gêneros digitais, a gente tem que remeter à internet, porque é lá que esse gênero está colocado, ok? Vamos lá, vamos continuar? As formas de nos comunicarmos adaptaram-se a estas situações, surgindo assim os textos da cultura digital, que a gente vai conhecer exemplos deles. Alguns eu tenho certeza que vocês já utilizam, alguns vocês já conhecem, talvez outros sejam novidades, mas a gente vai conhecendo cada um deles e vocês vão entender um pouquinho o que seriam esses gêneros digitais. Vamos lá? Gêneros digitais. São gêneros da cultura digital que apresentam características muito próprias, como textos curtos e diretos. Quando a gente manda uma mensagem, a gente não manda uma mensagem como escrevia antigamente uma carta. A gente coloca mensagens que sejam diretas, que você tenha um entendimento rápido e que você possa responder também de forma bem direta. Então, uma das características desse gênero é isso, a mensagem direta e a mensagem curta, não é? Muitas vezes usando até abreviações. Quando a gente vai escrever, a gente não escreve a palavra completa, principalmente quando é uma mensagem informal. Então, elas apresentam também um diálogo entre os elementos verbais e audiovisuais, abreviaturas e a linguagem interativa, uma linguagem que a gente pode ser respondida instantaneamente. É uma troca, uma interatividade. Então, isso são características dos gêneros digitais. E aí a gente vai conhecer alguns gêneros, vamos ver se vocês já conhecem ou se vai ser novidades para vocês. São exemplos de gêneros digitais: o gameplay, a design, o trailer honesto, pastiche, cyberpoema e detonado. Essas palavras são familiares ou elas são estranhas para vocês? Se são familiares, que legal. Se são estranhas, vamos conhecer agora. Esses são tipos de gêneros digitais que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, ok? Vamos lá? Vamos falar primeiro sobre o gameplay. A gente está vendo aí nesta imagem uma criança e ela está jogando. E a palavrinha game, não é? Vocês já sabem, é uma palavra estrangeira, mas a gente já reconhece como jogo, gameplay. Um jogo, né? A gente inserir o jogo, ligar aquele jogo, play, ligar. Então, gameplay, o que seria isso?
A gente está vendo ali naquela imagem que eu vou dar o start, eu vou iniciar um jogo. E um gameplay, ele é representado por um vídeo que mostra um ou mais jogadores interagindo com um determinado game. Então, esse vídeo mostra como essas pessoas interagem com esse jogo, como elas jogam. Inclusive, a gente vai ver no próximo slide que nesse vídeo ele vai explorar todas as possibilidades do jogo e também trazer orientação para os iniciantes. Aqueles que não sabem jogar, gostariam de jogar, podem acessar o vídeo e vão aprender, porque vai estar tendo nesse gameplay uma interação de pessoas que já conhecem o jogo e que já jogaram. Então, este tipo de vídeo é um texto digital. Próximo gênero digital é e-zine. E-zine é uma fanzine com características de revista temática e periódica, porém distribuído pelos meios digitais. Que meios são esses? O e-mail, o site ou um canal de vídeo, qualquer que seja ele, que vocês sabem, conhece, tem alguns e tem uns bem populares que vocês acessam com certeza. Então, veja bem, mas o que é um fanzine? Eu deixei ali ele destacado para a gente pensar um pouquinho. Fanzine. Fã, lembra fã, né? Aquela pessoa que gosta muito de uma coisa. E aí é uma mistura de fã com revista. Revista impressa, talvez, uma publicação. E aí a fanzine é justamente isso. Ela é uma publicação que vai falar sobre determinado assunto para determinados grupos. Aquelas pessoas que acessam, eles têm um gosto em comum. E aí a gente vai ver o outro gênero digital, que é o trailer honesto. Trailer honesto. O que será que esse gênero digital mostra? O que é que ele fala? Trailer. Quando a gente vai assistir a um filme, geralmente a gente assiste aquele pedacinho antes, que é o trailer. A gente conhece, para conhecer a história, para sentir um gostinho, uma vontade. Mas trailer honesto, do que se trata? Vamos ver? O trailer honesto é um videoclipe criado para anunciar um filme. No entanto, ele é geralmente produzido por leigos ou fãs de cinemas, e não pela indústria, o que faz com que os aspectos negativos prevaleçam nos comentários e cenas, porque é como se fosse uma crítica por alguém que assistiu, mas que não faz parte assim do mundo do cinema, né? Então, a pessoa cria um videoclipe, eu deixei ali a palavrinha destacada para lembrar a vocês o que é. Vocês sabem que muitas vezes alguém faz uma música ou quer apresentar um artista e ele cria um vídeo falando sobre aquilo, trazendo imagens que representam. Então, isso seria o videoclipe. E nesse caso, o videoclipe vai apresentar um filme ou uma obra para fãs que não são conhecedores, não dominam, e por isso ali eu destaquei também a palavra leigos. Leigo é uma pessoa que não é conhecedor profundo do assunto. E aí ele está lá escrevendo sobre aquele tema, aquele filme, aquela obra. E geralmente ele vai mostrar os aspectos negativos que aquela obra traz. Ah, esse filme não prestou por isso, por aquilo outro. Então, por isso, olha lá o nome, trailer honesto, porque ele mostra realmente, através de outra pessoa que não faz parte da indústria cinematográfica, ele mostra quais são os aspectos que aquele filme, enquanto você, observador, enquanto você que assistiu, sentiu. E aí as pessoas acessam justamente para saber o que é que estão achando sobre aquela determinada obra. Então, o trailer honesto seria isso. Vamos para o próximo gênero textual, pastiche. Eu acho que eu estou trazendo alguns termos que são desconhecidos do vocabulário de vocês. Mas lembra que eu também já trabalhei aqui com vocês, dicionário. Então, olha aí uma oportunidade legal de vocês anotarem esses termos que estão aparecendo, aqueles que ainda não conhecem, e procurar. Por quê? Muita gente já sabe, até já viu, já usou esses gêneros digitais, outros não. Aproveita, pega o dicionário, vai procurar. E se não procura no dicionário, procura aí no eletrônico mesmo. Vocês sabem que tem os sites de busca onde a gente pode se aprofundar um pouquinho mais sobre esses conteúdos. Então, se a palavra está diferente, se a professora Mauricek não explicou totalmente ou você não compreendeu, aproveita a oportunidade e vai pesquisar aí o que significa. Pastiche caracteriza-se como um texto literário escrito de acordo com o estilo de outro escritor. Porém, não possui a função de criticar o texto original. Geralmente, ele é reescrito, é a reescrita de uma obra, ou baseada em uma obra, utilizando o humor, utilizando a ironia,
Você lendo, você relembra aquela obra, faz referência, mas ela não é exatamente uma paráfrase, ele não está baseado com aqueles fatos que sejam fidedignos àquela obra. E aí, nós vamos para o próximo gênero digital, que é o cyberpoema. Eu trouxe para vocês, nesse poema aqui, nessas duas imagens, um poema que vai começando com a letrinha, olha. Começa com a letrinha P, e aí ele vai P, 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 pem, pende, pendo, pendo, pêndulo. Observe que a minha fala é como se ela estivesse se balançando. Por quê? Porque nesse texto, neste poema, ele justamente representa uma imagem. Ele faz o seu imaginário levar ao que o poeta está querendo mostrar para vocês. Então, esse é um cyberpoema. Pêndulo. O que é um pêndulo? Algo que balança de um lado para o outro. E a maneira como a gente ler a poesia, ler o poema, nos faz pensar nesse para lá e para cá, né? Pêndulo. Até chegar ao final da palavra pêndulo, você percebe aquele balanço que vai lhe trazer a imagem que está ali no cantinho da tela, de alguém balançando alguma coisa, um objeto, para um lado e para o outro. Então, justamente, isso é o cyberpoema. São poemas construídos em meios digitais que suportam animações e permitem, em muitos casos, a interação com a produção do autor e até a criação de novos textos. Em cima desse cyberpoema, eu posso criar outros poemas. E aí, a gente tem a criação livre de fazê-la de diversas formas. Tem cyberpoema que tem a forma de uma bota, de um guarda-chuva, e o texto ele vai trazendo para essa imagem. Ele traz mensagens que lhe levam a pensar qual é a imagem que o poeta está querendo passar. Como aí, no exemplo que eu trouxe, que é o pêndulo. E aí, então, nós iremos agora falar de um outro gênero, que é o gênero detonado. O gênero detonado é uma variação do gameplay. Vocês estão vendo aí também a imagem de um joguinho, né? A imagem que eu trouxe para vocês é de um joguinho e alguém que está ali jogando e conversando sobre o jogo. Então, é uma variação do gameplay. E qual é a diferença? Vamos ver? A diferença é que a gente, neste gênero, ele é representado por um vídeo que mostra um passo a passo, ensinando a vencer cada uma das etapas do jogo. E geralmente tem legendas de texto ou textos e imagens. Porque o gênero digital, ele se utiliza muito disso, de mensagens que são verbais, mensagens não verbais, ou os dois concomitantemente, os dois juntos, imagens e texto. E o texto detonado, ele faz isso. Nesse vídeo, ele ensina as pessoas a jogarem e ele vai ensinando até a vencer o jogo, ensinando o passo a passo. Certo? Então, além desses que eu já falei, que não são talvez tanto assim da familiaridade de vocês, da maioria, eu tenho certeza que alguns conhecem, outros não, como qualquer um outro gênero, né? A gente tem outros gêneros que são mais comuns no nosso dia a dia. E que gêneros são esses? Vamos conhecer? É o podcast, o blog post, o chat, o meme, GIF e e-mail. Esses são alguns outros exemplos de gêneros digitais. É claro que existe mais do que isso. A gente tem uma infinidade de gêneros digitais e a cada dia vão surgindo outras modalidades, outras vão ficando mais esquecidas, vão sendo menos utilizados e aparecendo mais. Mas aí eu trouxe para vocês outros exemplos que eu tenho certeza que vocês reconhecem e até muitos de vocês já usaram alguns deles. E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns que estão aí. Por exemplo, o meme. O meme é a viralização de uma informação. Qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música que se espalhe rapidamente pela internet entre vários usuários, alcançando muita popularidade, a gente diz que é o meme. O meme, a palavra meme significa imitar, imitação. Então, é um gênero que traz um humor também, uma imitação de um fato que aconteceu. E quando isso começa a ser muito disseminado na internet, a gente diz que ele viraliza, não é? Ele ficou popular em pouco tempo, teve vários acessos, então isso vira
um meme. E ele tem essa característica de humor, de brincadeira, de ironia. E aí, então a gente passa para, olha lá, nosso emoji brincalhão ali se mexendo. Essa é a característica principal de um GIF. O GIF, ele tem um formato de imagem usado na internet para imagens fixas, mas ela fica animada. Então, é uma imagem animada que a gente utiliza nas mensagens digitais para levar para alguém uma imagem divertida, engraçada. E, geralmente, a gente traz esse tipo de gênero, que é o GIF. E aí a gente chega, olha só, nessa imagem aqui, ela é bem familiar para vocês, né? A gente tem um celular e alguém está conversando através de uma mensagem instantânea. E aí, essas mensagens a gente pode chamar de chats. Elas aparecem em vários tipos de gêneros digitais, em vários tipos de aparelhos, vamos dizer assim. Pode ser no notebook, no computador, no celular e em vários apoios, vários suportes. O chat é um bate-papo que acontece em tempo real nas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês que já acessaram plataformas de vídeos ou mensagens instantâneas já falaram. Quando manda mensagem para alguém e essa pessoa responde em tempo real ou depois, quando vê a mensagem, lhe dá um retorno. Então, isso são chamados de chat. É um bate-papo virtual, uma conversa que acontece no mundo digital. Esses são os chats. Vamos lá? E então, a gente vai para o e-mail. Por que o e-mail eu deixei por último? Para lembrar vocês, novamente, a história de Chapeuzinho Vermelho e do Saci Pererê. Lembra que eu falei que eles se comunicavam por e-mail? E o que é o e-mail? O e-mail é um correio eletrônico. É um sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de mensagens eletrônicas através de computadores pela internet. O que é que eu faço para receber ou enviar um e-mail? A gente vai ver aí na próxima tela, a gente precisa de um endereço eletrônico. Esse endereço eletrônico é formado por duas sequências de caracteres separadas pelo símbolo arroba. Olha aquele símbolo que a gente viu lá no início da aula, quando eu mostrei o tema da aula para vocês. Então, a gente separa esses caracteres pelo esse símbolo e, a partir daí, a gente consegue enviar uma mensagem para uma pessoa que também precisa dispor de um computador, de um celular e também precisa dispor de um endereço eletrônico. E aí eu trouxe como exemplos o endereço eletrônico do Chapeuzinho e do Saci Pererê. Veja que o da Chapeuzinho era chapeuzinho@florete.com.fr. E o do Saci Pererê é Saci Pererê sem acento, porque nos endereços eletrônicos não podem ter acento. sacipererê@floresta.com.br. Então, para se comunicar, os dois precisam ter um endereço eletrônico e esse endereço é como se fosse uma carta. Você não precisa endereçar para poder a carta chegar na casa de alguém. Antigamente, as pessoas usavam muito mais carta, mas a gente mandava a carta pelo correio e essa carta só chega na casa da outra pessoa, para quem a gente quer se comunicar, se ela estiver com o endereço correto. No e-mail também é assim. Se você errar o endereço eletrônico, esse e-mail pode se perder e não chegar na pessoa correta, ou até mesmo para pessoas erradas, ou outra pessoa. Às vezes isso acontece. Então, eu deixei destacado ali, naquela página, a palavra caracteres, porque eu disse a vocês que é uma sequência de caracteres. O que significa caracteres, professora Mauricéia? Eu vou ser boazinha, não vou deixar vocês procurarem não, vou explicar. Veja bem, todo tipo de símbolo, letra, número que nós utilizamos na escrita é um caractere. Então, você pode usar a letra, você pode usar o número, você pode usar sinais de pontuação e você pode usar um símbolo qualquer. Tudo isso é caractere. Eles são usados em textos impressos ou também textos digitais. Por isso, eu disse que para ter um endereço eletrônico, eu preciso ter uma sequência de caracteres, que pode ser letras, números ou símbolos, e o resto é o endereço, é o domínio que você criou aquele endereço eletrônico. E essa questão a gente vai vendo em algumas outras aulas, o que seria isso. Hoje eu só quero mostrar para vocês, não vou me aprofundar, eu só quero mostrar para vocês o que seria o e-mail. E lembrar que e-mail, como eu falei para vocês, na linguagem formal até que ele tem sido pouco usado.
né? Hoje em dia as pessoas usam mais aplicativos de mensagens instantâneas e outros, mas o e-mail ainda ele é muito usado, principalmente nas indústrias, nas questões profissionais e nos meios formais de trocas de mensagem, de trocas de informação. Então, acho que a gente vai chegando ao final de nossa aula e é hora da gente fazer aquela breve revisão sobre o conteúdo. Vamos revisar? Então, vamos lá. Nosso tema da aula de hoje foi gêneros digitais. Gêneros digitais. E a gente falou sobre bastante gêneros, falamos de vários gêneros, gêneros que vocês já conhecem com certeza, gêneros que talvez vocês ainda não conheciam, mas a partir de hoje, quando falarem para vocês, eu sei qual é. Na aula da professora Mauricéia, a gente ouviu falar sobre esse gênero digital. E aí a gente vê que, com o avanço tecnológico, esses meios de comunicação, eles sofreram alterações. E a linguagem também. Então, isso deu origem aos gêneros digitais. Essa mudança na comunicação, na fala, nos meios de comunicação, trouxe esse gênero digital. E aí, a gente viu que esses gêneros, eles apresentam características muito próprias, como textos curtos e diretos, imagens, linguagem verbal, linguagem não verbal, às vezes até com um símbolo a gente já consegue passar para alguém a imagem que nós queremos transmitir, a mensagem. E eles apresentam diálogos entre os elementos verbais e audiovisuais, abreviaturas e linguagem interativa. Muitas vezes a gente vai falar nas nossas mensagens e a gente não coloca a palavra toda. Então, um exemplo assim que todo mundo conhece, um exemplo bem clássico. A palavra você. Muitas vezes a gente encontra lá somente a letrinha V e a letrinha C. E todo mundo sabe que aquele V e aquele C significa você. Você já lê sabendo disso. Então, as abreviaturas elas são muito utilizadas nos gêneros digitais, mas principalmente nas mensagens informais. As mensagens formais, as mensagens que são tratadas entre pessoas que têm um cunho profissional ou escolar, elas precisam trazer as palavras corretamente, direitinho. Mas na linguagem formal, com seu amigo, com a sua professora, às vezes, pode trazer essas abreviaturas, porque é uma forma de ser uma mensagem mais curta, mais rápida e mais direta. Então, são exemplos de gêneros digitais que eu já trouxe para vocês, o gameplay, a design, o trailer honesto, a pastiche, o cyberpoema e o texto detonado. Além desses, nós também falamos sobre o meme, o blogspot, o chat, o podcast, o GIF e o e-mail. São todos eles vários gêneros textuais que a gente já conhece. E sabendo disso, a gente vai lá para o nosso desafio para ver se vocês ficaram ligadinhos na nossa aula. Vamos lá? Eu trouxe para vocês uma pergunta lembrando da Chapeuzinho Vermelho e de Saci Pererê. Vocês lembram dele? Eu falei para vocês que eles se comunicavam através de um gênero digital. Qual era o gênero digital que eles usavam? Eles usavam o... E aí? Vamos lá? Na próxima página a gente encontra a resposta aí. Eles se comunicavam através de e-mail. Cada um colocava lá a sua mensagenzinha e enviava para o outro através do endereço eletrônico. Então, eu tenho certeza que vocês acertaram e a resposta é essa mesmo. Eles se comunicavam através de e-mail. E aí, vamos para a próxima pergunta. Marque a alternativa que apresenta um gênero textual da cultura digital. Vocês já sabem, eu sempre trago aqueles exercíciozinhos de múltipla escolha, onde vocês vão pensar um pouquinho e ver aí qual é a resposta certa. E eu dei 4 alternativas. Eu disse que era, será que é a fábula? Será que é o conto? Será que é o meme ou o bilhete? Qual desses aí é um gênero digital? Ora, eu acabei de falar para vocês sobre ele, sobre o meme. Então, a resposta correta, com certeza, é o meme. Meme é o gênero digital dessas 4 alternativas. Porque a fábula é um gênero digital que, inclusive, a gente já trabalhou um pouquinho sobre ela, e ele não necessariamente é um gênero que aparece no computador. E ele tem uma outra característica do gênero digital. O conto, não é? O bilhete são gêneros que têm outras alternativas, que têm outras características. O meme é o único que a gente vê aí, que tem características digitais, ou de gênero digital, tá certo? Então, gente, é isso. Esse conteúdo é um conteúdo bem interessante, bem legal. Eu tenho certeza que vocês curtiram a aula, que vocês gostaram e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do 2º ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O 3º ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do 4º ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, bom dia, como estão vocês? Tudo tranquilo por hoje? Pois é, professora Sandra Duarte, hoje a gente vai falar sobre ciências. Estão preparados? A semana já começou animada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aves, as características e diversidade das aves. Vamos seguir. Então, a gente observa aqui a imagem de um pombo e o pinguim. Então, desde os pombos até os pinguins, que são seres bem diferentes, que moram, no caso, os pombos são adaptados a vários lugares. E os pinguins moram, geralmente, em lugares muito frios, né? Geralmente nos polos da Terra, nos extremos, nas extremidades do nosso planeta. As aves, elas têm uma grande variedade de espécies e de comportamentos também. Então, elas se adaptam rapidamente a vários tipos de temperaturas e elas têm outras características também. Por exemplo, elas são os únicos animais que possuem penas. De todos os animais que existem na natureza, as aves são os únicos que possuem penas. E outra coisa interessante é que elas podem se adaptar a qualquer tipo de ambiente, seja ele aquático, terrestre ou aéreo, mesmo que, isso aí a gente sabe também, que nem todas as aves elas voem, mas elas se adaptam facilmente a quaisquer ambientes. Então, sejam bem-vindos. Nós estamos falando agora sobre um mundo maravilhoso das aves. Vamos seguir. Então, para começar a nossa aula, nós vamos falar uma coisa bem interessante. Alguns cientistas defendem que as aves se desenvolveram a partir dos dinossauros.
Veja, os dinossauros são os répteis mais antigos de que se tem registro da passagem deles na Terra. Então, é muito falado que as aves provavelmente têm alguma ligação com os répteis. Mas veja, isso tudo são estudos. Alguns cientistas concordam e outros divergem como deve ser. Uma coisa é fato, elas têm uma diferença bastante grande em relação aos répteis. Por exemplo, os répteis são animais de sangue frio. As aves têm o sangue quente. São características que provavelmente, isso aí são os cientistas que falam, mudaram conforme a passagem do tempo. Né? A questão da adaptação, a questão das mudanças naturais que os seres passam para poder sobreviverem em ambientes de diferentes climas, de diferentes temperaturas. Outra característica interessante é que as aves são animais de visão. Pois é, literalmente. Elas têm uma visão maravilhosa, principalmente as chamadas aves de rapina. Pois é, como está falando aqui no slide, ó, elas conseguem enxergar a 30 metros de altura, que é uma distância muito considerável, um gafanhoto no chão. Então, lá de cima, onde elas se situam, elas observam, olham para baixo e conseguem observar um gafanhotozinho bem pequenininho lá no chão. Perfeita a visão, não é? Agora, em compensação, né, ninguém é perfeito, as aves também não são, elas têm sentidos muito fracos, como o olfato e a audição. Eles não são tão desenvolvidos assim nas aves, entre as aves. Bem, como a gente falou, ninguém é perfeito, né? Apesar de ter uma visão maravilhosa, o olfato e a audição não são tão privilegiados assim, não. Vamos seguindo. Muitas aves migram, ou seja, é engraçado, a gente até falou sobre esse assunto de história, né, sobre a questão da migração, a gente falou de migração de pessoas, as aves também realizam esse movimento de migração. Elas se retiram do local onde elas habitualmente vivem para procurarem condições de vida melhor, pelo menos em algumas partes, em alguns meses do ano, algumas estações. Por exemplo, elas gostam de fugir, alguns tipos de aves gostam de fugir do inverno, frio demais, em alguns países do norte, ou então do verão, muito quente. Então, algumas aves, elas preferem se retirar dos seus espaços para procurar alimento. Aí, dessa forma, com esse movimento, elas têm alimento durante todo o ano. Elas vão ter uma reserva de alimento para si. Inteligente, né, a atitude delas? Então, nós podemos ver agora, nesse mapa, bem explicitado, o movimento migratório de algumas aves. Elas conseguem voar longas distâncias. Olha essa setinha aí que está mostrando. Elas saem muitas vezes da Europa, congelante, né, dos países do extremo norte do mundo, até a África, principalmente nas épocas do inverno, que é para se protegerem e conseguirem a sua alimentação durante esse período também. Elas já não gostam muito do frio, né? Essas aves que fazem a migração, e outras fazem a migração no sentido oposto. Elas saem da África na época do calor extremo e vão até as regiões mais frias do mundo, onde procuram também alimento e abrigo. Interessante, né? O mundo das aves é fantástico. Outra característica também, nós podemos ver aí, ó, dois animais da mesma espécie. Só que um deles é um macho e outro é a fêmea. Pois é, o macho é esse colorido, muito bonito, todo armado aí que nós podemos ver. Enquanto a fêmea, ela é mais de tom cinza, ela é mais simples. Dizem alguns estudiosos da biologia, da questão da botânica, que as fêmeas são mais simples assim porque elas ficam diretamente responsáveis pela questão da proteção do ninho. Então, elas, a partir do momento em que põem ovos, fica mais fácil ocultar-se, camuflar-se no ninho e proteger assim a sua cria. Já os machos, eles possuem essa plumagem mais chamativa, nós podemos dizer assim, que é justamente para atrair as fêmeas. Então,
Imagina como é que vai ser a paquera dos pavões, né? O pavão chega, se arma todo, fica todo bonitão lá, aí a fêmea olha assim, nossa, que pavão, que lindo. Imagina a paquera dos bichos, né? Mas é por aí mesmo. Quanto mais bonito, quanto mais vistoso, ele atrai a atenção das fêmeas. Então, provavelmente, o colorido é para isso também e também serve como defesa. Muitas vezes ele abre essas penas coloridas, né, e outras aves também, para mostrar a sua imponência, o seu poder, a sua... Olha, eu sou o forte aqui, tá? Ninguém mexe comigo, não. Então, as aves são bastante interessantes por causa dessas características. Bom, as aves também, elas possuem vários tamanhos, né? Por exemplo, um beija-flor, algumas espécies de beija-flor, elas podem chegar a 6 centímetros, 6,3 centímetros, é bem pequenininho. Enquanto o avestruz, que é uma ave gigante, uma das maiores aves que existem no nosso planeta, ela chega a 2,5 metros e chega a pesar 135 quilogramas. É mole? Tem até gente que faz corrida, né, nos avestruzes. Então, eles montam no avestruz e tem corrida em alguns lugares. Eu não sei se isso ainda é permitido. Talvez a justiça tenha barrado esse tipo de corrida. Mas os avestruzes são animais muito fortes e grandes. Já o beija-flor é bem sensível, bem pequenininho. Outras características gerais das aves, que a gente falou há pouco, né? E aí a gente sabe também. Todas as aves possuem penas, são espécies diferentes, são tipos diferentes de penas, mas todas elas possuem. E essa é uma característica exclusiva desses animais, das aves, tá certo? Outra coisa também de que são feitas as penas? Elas são feitas de uma substância chamada queratina. Você já deve ter ouvido falar em queratina muitas vezes quando foi no salão de beleza ou foi escolher algum produto para os cabelos, para a beleza dos cabelos. Pois é, a queratina é uma substância que está presente em muitos seres, inclusive nas penas das aves. Olha o que ele fala aqui, ó. As penas são continuações da pele em que se acumulou queratina. Nos demais seres, essa substância forma as unhas, os cabelos, os cascos, os chifres e as garras. Então, no caso de nós, seres humanos, nós temos queratina nas unhas e nos cabelos, né? Em outros seres também é bastante presente esse tipo de substância. As aves têm nas penas. A queratina, ela ajuda a manter as penas impermeáveis, ou seja, elas não permitem que a água, quando elas têm aves que mergulham, como a gente falou, elas são adaptadas também ao meio aquático. Então, tem aves que mergulham na água e elas não ficam muito tempo com as penas molhadas, justamente por causa da presença da queratina. As penas são responsáveis por, aí a gente falou, ó, termorregulação, esse palavrão assim bem grande. O que é isso? A termorregulação é a regulação da temperatura, ou seja, mantém o equilíbrio na temperatura do corpo da ave. É graças às penas que a temperatura fica controlada, certo? Voo. As penas de contorno da parte posterior do braço, ela tem um bracinho, a ave, que segura as penas. Então, essas penas que ficam na parte posterior, mão e a cauda formam superfícies de voo. As da cauda são para direção e frenagem. Toda vez que você pode observar o voo de algumas aves, quando ela vai descer, ela vai pousar, ela utiliza muito a cauda, ela leva a cauda um pouco para frente. Então, as asas, as penas da cauda das aves, ela serve justamente para também que ela tenha a direção, mas também ajuda no freio para que ela possa descer com segurança, tá? As aves possuem uma espécie de quilha. Então, nós temos aí, ó, essa quilha é uma expansão do osso externo. Está mostrando ali no desenho que fica justamente no peito, embaixo do peito dela, na qual se prendem os músculos que movimentam as asas. Aí eu peguei a imagem de uma quilha de navio, justamente para a gente comparar. A quilha, uma espécie da quilha da ave, embaixo aqui do peito dela, e a quilha do navio também para a gente fazer a comparação. Então, esse osso, ele serve para facilitar o movimento das aves quando elas
fazem as suas evoluções de voo. Bom, os ossos das aves são ocos e cheios de ar. Essa é outra característica especialmente das aves. São resistentes e leves, permitindo voo a algumas espécies. Então, aí você pergunta para mim, professora, por que algumas aves não voam? É pelas características de cada espécie mesmo, tá? Toda ave tem 2 pernas, isso a gente já sabe, não é novidade, 2 pés e um bico. Muitas possuem na garganta um papo, aquele papinho que ela tem aqui, que serve para armazenar alimentos. Vocês já ouviram a expressão dizendo assim, só quando a galinha criar dentes eu vou fazer isso? Pois é, a galinha não tem dentes, mas ela tem aqui no papinho e aqui perto do estômago dela, a chamada moela. A moela ela realiza movimentos e justamente ela tritura esses alimentos, fazendo como se fosse os nossos dentes, né? Como a ave não tem dente, ela tem outros mecanismos para facilitar a digestão, certo? Olha, os pinguins são os tipos de aves que não voam, mas nadam muito bem. As suas asas funcionam como remos. Pode reparar, né? Aquele movimentozinho que ele faz, então aquelas asinhas dele servem como remos. E aí a gente segue falando sobre o avestruz, que ele é um animal que tem... Elas não voam, mas andam por toda parte. A característica dos avestruzes é que eles têm peito fraco e pernas fortes. Pela imagem a gente vê que as pernas deles são bastante musculosas, enquanto o peito é bastante simples, ele é bem discreto, né? Porque elas são aves que correm perfeitamente bem, apesar de não voarem, né? Também são, como eu falei, o voo depende da característica de cada ave. A dieta das aves é bastante diversa. Alguns comem insetos, peixes, detritos e até outras aves. Pois é, tem ave que come ave também, né? Olha um exemplo aí de ave. E aí a gente segue falando sobre sons. As aves indicam diferentes sons para a comunicação. É interessante você observar que se tiver uma galinha com os pintinhos, ela vai emitir alguns sons e dependendo do som, os pintinhos vão entender que estão em situação de perigo. Então, imediatamente eles vão ficar imóveis ou vão correr para a mãe. Elas são animais muito inteligentes que sabem se comunicar. Por isso tem fascinado bastante os seres humanos, desde muito tempo. Reprodução. A maioria das aves se reproduz pelo menos uma vez por ano. Dependendo da espécie, ela pode colocar entre 1 a 20 ovos de uma vez só, tá? Dependendo da espécie, um ovo pode passar de 11 a 80 dias para ser chocado. É fantástico isso, essa questão de cada ave. Aí, como eu falei, né, as avezinhas muitas vezes conseguem alimentar-se sozinhas assim que saem dos ovos. Alguns são independentes, como eu falei, e outros dependem ainda dos pais por um determinado tempo. É a questão do amadurecimento. E aí, gente, nós vamos à nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, estejam gostando até agora, tá? A nossa pergunta é: quais as principais características das aves? Então, a gente falou bastante que existem várias espécies de aves. E agora você vai... fala para a professora, fala para os teus colegas da sala, desse conhecimento que a gente adquiriu agora. Então, do que a gente viu, quais são as características principais das aves, tá bom? No mais, quero agradecer a vocês a presença, até a próxima, a gente se vê, daqui a pouquinho tem um momento lúdico, tá? Não percam, hoje vai ser emocionante. Tchau, beijão! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais.
o canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9h. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9h da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9h às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10h da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, crianças! Bom dia! Espero que tenham amado o final de semana. E hoje estamos aqui para a gente trabalhar o quê?
matemática. Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje nós iremos trabalhar com os números decimais. Isso mesmo, os números decimais. Mas antes de começar, eu tenho um aviso para vocês que não pode esquecer. Vocês podem assistir as aulas pelo computador, pelo celular, pela TV, vocês não perdem nada. E ainda, vamos ver a próxima? Vocês também podem se inscrever no canal do Educa Recife e assistir as aulas pelo YouTube. Maravilhoso, né? Vocês não perdem nada. Mas, vamos lá. Vocês sabem que símbolo é esse? Das Olimpíadas, né? E olha a pergunta para vocês. Você está acompanhando as Olimpíadas e aí? Maravilhoso, né? A nossa Rebequinha lá arrasando, ganhando as medalhas e outros. Então, esse símbolo que vocês estão vendo aí é o símbolo das Olimpíadas e representa a união dos continentes, isso mesmo. Então, quando vocês verem esse símbolo, vocês já sabem que está falando de Olimpíadas. Mas, por falar em Olimpíadas, vamos passar aqui para vocês uma imagem. Olha só. Lembra o quê? O atleta lá nadando na piscina, não é isso? E aí, vamos ver a próxima? Vocês estão aqui, lembra o quê? Uma pista e as pessoas costumam fazer o quê? Atletismo, isso, atletismo, uma pista de atletismo. Aí eu tenho uma perguntinha para vocês. Olha só a pergunta. Você sabe da importância dos décimos e centésimos para os atletas? Muito importantes, né? Tem atletas que por causa de décimos e centésimos, ele perde o quê? Olha só, ele perde o pódio por causa de centésimos, de décimos, uma diferença mínima. Aí ele perde lá a medalha de ouro, a de prata, a de bronze. Então vocês veem como é importante os décimos e centésimos. E no caso aqui, décimos e centésimos de minutos, de segundos, para vocês verem que esses numerozinhos que não são inteiros são muito importantes e principalmente para os atletas. E agora nós estamos vendo aí com as Olimpíadas. E por falar nisso, vamos lá. Nós hoje iremos trabalhar com os números decimais. E os números decimais são os números formados por uma parte inteira, aí depois vem uma vírgula e depois vem a parte decimal, que é justamente esses quebrados que não é o inteiro. Isso mesmo. Então, nós hoje vamos trabalhar com números decimais. E por falar nisso, vamos observar aqui. Vocês estão percebendo que os números decimais estão no dinheiro. Vocês estão aqui, ó, com R$ 2,50, a parte inteira, a vírgula e a parte decimal, os 50 centavos, menor que a parte inteira. Vocês estão vendo aí R$ 24,50, novamente, parte inteira e parte decimal, e embaixo 50 centavos. Então, os números decimais estão na representação do dinheiro. Vamos ver um próximo exemplo. Vocês aí, se chegarem lá no posto de combustível, quando termina lá, além do valor do combustível, né, seja etanol, que é o álcool, seja a gasolina, seja o diesel, quando a gente termina lá, ó, tem aí a quantidade de litros que nós colocamos no carro, no automóvel, em qualquer automóvel, na moto, em qualquer veículo, e está lá marcado a quantidade de litros. Se vocês observarem, nós temos aí, ó, 23,51 litros, a parte inteira, que é o 23, a vírgula separando a parte inteira da parte decimal, que aí no caso é 51 centavos, 51,51, que é a parte decimal. Vamos seguindo. Vocês estão agora observando, quando a gente chega lá no supermercado, que tem uma promoção, a gente já corre, não é, pessoal? Corremos e olha lá, tem uma promoção, uma placa avisando ali qual é o valor. R$ 5,99, R$ 5,99. Mais uma vez, a representação do número decimal. Vamos para o próximo. Aqui nós temos uma plaquinha, também de uma promoção, que está marcando quanto?
R$ 2,54. Olha só, a parte inteira aí é 2, então seriam 2 inteiros, se eu não fosse ler como dinheiro, então 2 inteiros seria a parte inteira. Em seguida, nós vamos ver o quê? O que é que separa a parte inteira da parte decimal? O que é que separa? Olha só, vamos ver no próximo. A vírgula. A vírgula está separando a parte inteira da parte decimal. E depois da vírgula, nós temos aí, que vocês irão observar, é a parte decimal. No caso desse exemplo, nós temos 2 casas decimais aí, que daqui a pouquinho vocês irão compreender. Seguindo, nós estamos vendo aí, ó, uma leitura de um número decimal, eu vou ler aí, 7 inteiros. Isso aí é a parte inteira. Depois da parte inteira, a primeira casa que vem após a vírgula, que é aquele quebradinho, é o décimo. Então, vocês já sabem, o que vem depois da vírgula, a primeira casinha lá é o décimo, é menor do que o inteiro. E a segunda casa, após a vírgula, são os centésimos. No caso aí, 5 centésimos que nós temos representado. Seguindo, nós podemos ver que a leitura desse número em dinheiro, eu posso ler, em números decimais, eu leio 7 inteiros e 35 centésimos, isso mesmo. E se fosse em dinheiro, eu estaria lendo R$ 7,35. Então, as duas formas de lermos esse número, em forma de valores, né? Em forma decimal, que nós estamos lendo a parte inteira e o restante, que é a parte decimal. Se o número terminou lá na segunda casa após a vírgula, eu vou chamar essa parte decimal de centésimos. Por isso que tem 35 centésimos. Continuando, nós estamos vendo aqui na próxima tela que temos vários valores. Olha, quando tem esse nome de promoção, é maravilhoso, né? Principalmente quando a gente vai para o supermercado, que é como essa moça está aí, né? Olha a carinha dela, feliz, porque ela está vendo que neste supermercado tem várias promoções. E temos várias placas aí com os valores das mercadorias. E agora, nós vamos ver aqui na mesa algumas representações do nosso dinheiro. Então, vamos ver. A primeira plaquinha que vocês viram lá na tela é de R$ 1,25. Então, nós podemos representar, ó, com o nosso dinheiro. Nós temos aqui uma moeda de R$ 1 e temos a moeda de 25 centavos. Se vocês prestarem atenção, o R$ 1 é a parte inteira e 25 centavos que está aqui, ó, após a parte inteira, significa que ela é menor do que o real. Por isso é que ela está depois da vírgula, certo? A próxima plaquinha que nós estamos vendo é R$ 20,99. Aqui nós temos uma cédula de 20, agora presta atenção. O 20 é a parte inteira e menor do que a parte inteira, no caso seria R$ 1, são os centavos. Eu trouxe aqui uma representação para vocês, ó. Nós temos uma moedinha de 50 centavos, 50 mais 25 mais 5 dá 80 centavos. 80, 90, 95. Eu ainda consegui uma moedinha de 1 centavo, que é a coisa mais difícil do mundo, vermos uma moedinha de 1 centavo. Como eu não tinha mais, acrescentei, ó. Então, temos aqui 50, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99 centavos. 99 centavos, eu tenho R$1? Não, estaria faltando mais um centavinho que eu até desenhei aqui para vocês, ó. Então, outra moedinha. Como 99 centavos é menor do que o real, porque não teria esse 1 centavo, ele fica
na parte decimal. Significa que 99 centavos é menor do que o inteiro. No caso do dinheiro, R$1. Estaria faltando, ó, este centavo aqui para nós completarmos R$1 e o valor vir para a parte inteira. A terceira plaquinha, nós temos aqui R$121,25. Temos aqui uma cédula de 100, R$121,25. O 25 centavos é menor do que o real, por isso ela está na parte decimal. Muito bem. E a última plaquinha que vocês viram na tela e eu trouxe para cá é 70 centavos. Aí eu pergunto, 70 centavos não é menor do que o real? Por isso que nós não temos uma representação maior que zero. Como não pode ficar a parte inteira sem nada, nós temos que preenchê-la com zero e colocar a parte decimal, que no caso aqui são os centavos, ó. 50, 60, 70 centavos. Isso significa dizer que 70 centavos é menor do que R$1. Por ser menor, ele está aqui, ó, na parte decimal. Aqui é a casinha dos décimos e aqui é a casinha dos centésimos. E aqui nós temos ainda algumas representações das nossas cédulas. 50, de 10, de 5 e de 2, que são as cédulas do nosso real. Agora nós vamos ver, aqui ao lado, nós temos algumas representações numéricas. Aqui, ó, é a parte inteira. Se esse numeral não tem a parte inteira, então nós temos, olha só, 0,010. Aqui são os décimos e aqui são os centésimos. Aqui eu tenho, se eu fosse ler na forma de dinheiro, eu teria 10 centavos. Eu poderia representar aqui, ó, com uma moedinha de... desculpa, gente. Aqui eu tenho 1 centésimo. Seria a moedinha de 1 centavo. Esta seria a representação dos centésimos, décimos e centésimos. Aqui também eu não tenho parte inteira. Isso significa que eu não tenho nenhum real. Eu tenho aqui, ó, em forma de dinheiro, eu tenho 5 centavos. Agora sim, eu teria esta representação aqui. 5 centavos, agora 10 centavos ou 10 centésimos. Aqui eu tenho 25 centavos, eu poderia representar aqui, 25 centavos, seria 25, como é que eu poderia ler? 25 centésimos. Aqui eu tenho a representação de 50 centavos, que olha, todos esses números que vocês estão observando aqui são menores do que o inteiro, que no caso aqui, R$1. 50 centavos ou 50 centésimos, menor do que R$1. Por isso, como eu não tenho parte inteira, todos esses números aqui, eu representei a parte inteira com o zero, porque não pode ficar vazia. Se não tem inteiro, colocamos o zero, a vírgula e a parte decimal. Agora vocês estão observando que eu tenho a parte inteira. Olha só o inteiro, R$1. Isso mesmo. Como R$1 já é a parte inteira, eu vou representar com R$1 e neste exemplo não tivemos parte decimal, nós só tivemos o inteiro. Então, olha como representamos o 1, a vírgula e preenchemos as casas decimais com o zero. E o próximo exemplo seria R$20. Aqui nós estamos com uma cédula de R$20 e vocês observam que temos 20, que é o inteiro, e não tivemos aqui parte decimal. Por isso que preenchemos com zeros a nossa quantidade de
R$20. Então, para vocês, mais uma vez, observarem que quando nós não temos parte inteira, nós colocamos o zero, depois a vírgula e representamos a parte que é menor do que o inteiro. Neste caso, menor do que o real, correto? Então, vamos seguindo agora para a nossa tela. Vocês já aprenderam esta representação e vamos ver a próxima tela aqui. Se vocês observarem a próxima tela, vocês vão ver como é que nós colocamos isso no quadro valor de lugar. Vocês estão observando R$1,25. O 1 é a unidade. Às vezes você pensa que, no caso, o 5 vai ficar a unidade. Não. Vocês precisam lembrar que a parte decimal, a parte que vem depois da vírgula, é menor do que a unidade. Então, olha como a gente coloca aí R$1,25 lá no nosso quadro valor de lugar. O 1 inteiro é a unidade, o R$1, por isso que ele está na unidade. E décimos e centésimos são as partes decimais menores do que o inteiro. Vamos ver o próximo número que nós trabalhamos foi R$20,99. 20, ó, são duas dezenas, correto? Então, ó, duas dezenas, não tivemos unidades aí e 99 centavos, que é menor do que o real. Vamos ver o terceiro, que nós trabalhamos, R$121,25. 121 é uma centena, duas dezenas e uma unidade, está antes da vírgula porque é a parte inteira, isso mesmo. E a parte decimal, que é menor do que a parte inteira, ficou os 25 centavos. Ou se formos ler em forma decimal, 25 centésimos, correto? E o último exemplo das que nós vimos é 70 centavos. Olha lá, não tivemos unidade. O zero está ali colocado no lugar da unidade porque não tivemos parte inteira aí. Se não tivemos, colocamos o zero e depois a parte decimal, que foi 70 centavos ou 70 centésimos, correto? Vamos ver agora, já que vocês entenderam, vamos ver aqui uma situação. Qual a forma correta de representar o valor da moeda? Presta atenção, a moeda aqui é de R$1. R$1 é a parte inteira ou é a parte decimal? O que é que vocês acham? Nós temos três opções. É 0,1, 0,01 ou 1,00? O que é que vocês acham aí de casa? Já sabem a resposta? Vamos conferir? Ver se você acertou. Olha só. Isso mesmo! R$1 é a parte inteira, por isso que ela está antes da vírgula. Vamos ver o próximo exemplo? Olha só, no próximo exemplo, temos uma moeda de 25 centavos. Eu pergunto novamente para você, 25 centavos, está inteiro ou é a parte decimal? É um inteiro? Será que 25 centavos é R$1, é maior que R$1 ou é menor do que R$1? Se não é o inteiro, se não é a unidade, então ela vai ficar o quê? Já dei uma dica. Qual é a dessas opções? 0,25, 25,00 ou 2,50? 25 centavos. É menor do que a unidade. E aí? Pensaram? Qual é a resposta, pessoal? Vamos ver? Vamos ver se você acertou. Olha só, acertaram, não foi? Isso mesmo, não tem parte inteira. Se não tem parte inteira, usamos a parte, representamos a parte inteira pelo zero. Não pode deixar vazio, correto? E agora vamos para o próximo exemplo. Olha só, agora nós vamos ver décimos e centésimos com material dourado. Vamos ver aqui na mesa? Olha só, nós temos aqui na mesa uma representação. Vou tirar esse dinheiro daqui. Nós temos uma representação aqui eu peguei o inteiro, que é
o material dourado, que é uma dezena. Se vocês observarem esta dezena, ela está aqui, ó, divididinha, certo? E agora nós vamos compreender o que é décimo. Décimo é eu pegar o meu inteiro e dividir o inteiro em pequenas partes. Aqui vocês estão observando, ó, que está dividido, mas está valendo a mesma coisa. Agora presta atenção. Se eu pegar este meu inteiro e tirar isso aqui, essa partezinha que eu estou mostrando para vocês, este cubinho, ele é o inteiro? Não, ele é menor do que o inteiro. O inteiro era se ele estivesse aqui. Então, se ele é menor do que o inteiro, ele é a parte decimal. O meu inteiro aqui estava dividido em quantos pedacinhos? Em 10. E eu tirei 1. Então, eu tirei 1 de 10. Então, eu tirei 1 décimo. Isso mesmo, eu tirei 1 décimo. Vamos ver aqui esta placa. Esta placa é o meu inteiro e eu vou dividi-lo em partes menores que ele. Eu vou dividi-las em 10 partes menores. Olha só, vou colocar aqui para que vocês observem. Lembrando que este meu inteiro, ele vai ser dividido em 100 partes, certo? Aqui eu tenho dividido em 10, mas se eu pegar isso aqui e colocar 100 dessas, eu vou ter o quê? Se esse inteiro está dividido em 100 partes menores, ou seja, partes iguais a essa, como esse meu cubinho, e eu pegar uma parte desta, eu vou ter o quê? 1 de 100. Eu vou ter 1 centésimo, como nós vimos aqui, ó, representado. 1 centésimo é uma parte do inteiro que tinha 100. 1 centésimo eu posso representar desta forma. Se ele não tem parte inteira, eu vou colocar aqui, ó, não tem o inteiro e é uma parte de 100. Centésimo significa isso, é um pedacinho do inteiro que eu dividi em 100 partes. E são 100 partes iguais, viu? Esse inteiro só pode ser dividido em partes iguais. Mas eu posso pegar mais desse centésimo? Posso sim. Eu posso pegar aqui, ó, se eu quiser, eu posso pegar 10 partezinhas dessas aqui. Então, se eu tenho meu inteiro dividido em 100 partezinhas iguais, 100 partes iguais, e eu pego 10 dessas partes, olha só, eu peguei 10 dessas partes, então eu peguei 10 partes de quantas? 10 partes de 100. Então, eu tenho o que, minha gente? Olha só, 10 centésimos. 10 centésimos, eu peguei 10 partes de 100. 10 centésimos. Então, é isso que a gente precisa entender. 1 centésimo, eu peguei uma parte de 100. 10 centésimos, que eu poderia pegar aqui essa barrinha, que também é 10. Se essa barrinha, outro exemplo aqui para vocês. Essa barrinha, ela tem, eu dividi agora o meu inteiro em 10 partes. Olha só, 1 décimo de 100 já é diferente, né? Aqui, ó. Pronto. Eu dividi agora o meu inteiro em 10 partes. Se eu tirar o meu inteiro e tirar uma parte dessa, eu tenho 1 décimo aqui. Mas se eu dividir em partes menores, eu tenho 1 centésimo, porque eu dividi em 100 partes. Mas vamos continuar agora aqui na nossa tela para ver se vocês compreenderam. Olha só. Miguel ganhou uma barra de chocolate e vai dar uma parte para seu irmão. Isso mesmo. Vamos ver a parte que Miguel vai dar para seu irmão? O inteiro aqui está dividido em 10 partes iguais e Miguel vai dar 2 pedacinhos da barra. Olha só, o inteiro é a barra de chocolate, ele vai dividir o inteiro em 10 partes iguais. Se ele vai dividir o inteiro em 10 partes iguais e vai dar uma parte para o irmão dele, vamos ver a parte que ele vai dar? Olha só, ele vai dar 2 partes. É o inteiro? Essas 2 partes é o inteiro?
Não, é menor do que o inteiro. Se é menor do que o inteiro, é a parte decimal. Isso mesmo, a parte decimal. Então, olha só, se ele vai dar 2 partes de 10, ele vai dar 0,02, ou 2 centésimos, 2 décimos ou 2 inteiros. O que é que vocês me dizem? Como é que nós vamos resolver isso aí? Essas 2 partes que Miguel vai dar para o irmão, é o inteiro? Não é o inteiro, é menor do que o inteiro. O inteiro foi dividido em quantas partes? Em 10. Então, é 2 partes de 10. Se são 2 partes de 10, são 2 o quê? 2 décimos. Isso mesmo, 2 décimos, 0,2. Eu expliquei para vocês que a primeira casinha que vem após a vírgula são os décimos e significa isso. Ele pegou 2 partes das de 10. Vamos lá, vamos ver o próximo exemplo. Qual é a forma decimal correta de representar a parte que Miguel ficou? A parte que Miguel ficou está representada aí em amarelo, com esse X em amarelo. Ele deu 2 décimos para o irmão dele. E ele ficou com quantas partes mesmo? Conta aí para mim. Olha só, quantos X estão aí na barrinha de chocolate dele? 2, 4, 6, 8X. Se tem 8, então ele ficou com 8 partes das que ele tinha dividido em quantas mesmo? Em 10. Ele ficou com 8 partes das 10. Então, se ele ficou com 8 partes das 10, ele ficou com 8 quê? 8 décimos. Isso mesmo. Olha a resposta. Lembrando que o primeiro número que vem após a vírgula são os décimos. Foi isso que Miguel ficou. Vamos ver o próximo. O próximo exemplo, como aquele que eu tinha mostrado no material dourado, o meu inteiro aí está dividido em 100 partes, correto? Olha lá, Cris dividiu seu tabuleiro em 100 partes iguais e resolveu pintar 40 pedaços. Ela resolveu pintar 40 pedaços. Vamos ver as 40 partes que ela pintou? Olha aí, as 40 partes que Cris pintou. Agora vamos ver aí qual é a pergunta. Que escrita decimal representa a parte que Cris pintou? Vamos pensar juntos? Olha bem, a letra A diz assim, 40 décimos. Lembrando que o inteiro foi dividido em 100 partes, viu, gente? Então, o inteiro foi dividido em 100 partes iguais e ela pegou 40. Então, ela pegou 40 de 100. Então, será que é 40 décimos? Será que é 40 centésimos? Ou será que é 40 inteiros? Ela pegou tudo inteiro? Será? E aí, o que é que vocês me dizem? Qual é a resposta? Vamos conferir? Olha só, 40 centésimos, muito bem. Por que 40 centésimos? Porque ela pegou 40 partes das de que ele dividiu em 100. O inteiro estava dividido em 100 e ela pegou 40 partes. Vamos ver o próximo. O próximo exemplo tem aí, ó. A forma numérica de representar 40 centésimos é 40,00, 4,00 ou 0,40. Lembra que os 40 centésimos é parte inteira? Não tem parte inteira. Se não tem parte inteira, já dei uma dica para vocês. Se não tem inteiro, não aparece, temos que completar com 0. Então, já vamos aí na primeira dica. Então, qual é a resposta, gente? Se ela pegou 40 de 100, é 4 o quê? Isso, centésimos. E olha a representação. A primeira casinha após a vírgula é o décimo, a segunda é o centésimo, 0,4 e o 0. Correto? Vamos ver agora o próximo. Nós temos aí um supermercado que estamos aí, ó, com vários preços. Cebola, pimentão, cenoura, tudo no quilo. E a pergunta é, qual escrita decimal
corresponde ao valor do quilo do tomate. É a escrita decimal, tá bom? Vamos ver? Olha só, presta atenção. O tomate está ali, R$ 4,75 o quilo, mas eu quero na escrita decimal. Nós aprendemos lá no início e até então eu estou sempre repetindo. Como é que eu vou ler esse numeral aí, gente? De forma decimal. Será que é 4 inteiros e 7 décimos? O que é que vocês acham? Só tem 7 décimos ali no valor do tomate que está em vermelho? Presta atenção. A próxima, 4 inteiros e 75 centésimos? Ou é 475 centésimos? Qual é a resposta que vocês acham que é? Escrita decimal. Vamos conferir? Já descobriram? Confere aí para ver se você acertou. Olha só a resposta. 4 inteiros, muito bem. Olha só, 4 inteiros e 75 centésimos. O 5 está no centésimo. 4 inteiros e 75 centésimos. Vamos ver o próximo. Nós temos aí a tarifa do ônibus em Recife. A gente que anda de ônibus sabe muito bem o valor. Então, olha só, a tarifa A é de R$ 3,75, a B, R$ 5,10 e tem a tarifa G, que é de R$ 2,45. Agora eu quero ver com vocês. Olha só, qual das tarifas acima, a parte decimal, está mais próxima de R$ 1,00? Agora nós vamos ver a parte decimal. A parte decimal é qual? Aquela que vem depois da vírgula. E então, vamos descobrir, vê só. A primeira é a parte decimal. Na letra A, a parte decimal que vem após a vírgula é 75. Na tarifa B, 10 centavos. E na tarifa G, 45. Aí eu pergunto, quem é que está mais próximo de R$ 1,00? Do inteiro R$ 1,00? É 75? É os 10 ou é o 45? O que é que vocês me dizem? Já sabe? Se você tiver 75 centavos, 10 centavos e 45 centavos, eu estou olhando a parte decimal. Quem é que está mais próximo de R$ 1,00? Já sabe? Confere aqui para ver se você acertou. Olha só, isso mesmo. A parte decimal, que está mais próxima de R$ 1,00, é aquela ali que era 75 centavos, que só está faltando aquela moedinha de 25 centavos para aumentar ali para R$ 4,00, que nós não queremos. Então, a tarifa aí de R$ 3,75, os 75 centavos está mais perto de R$ 1,00. E a próxima, vamos lá? Agora nós temos aí, relembrando a nossa aula. Hoje nós trabalhamos com números decimais, isso mesmo. E os números decimais, aprendemos a representar os décimos e os centésimos. Lembrando que os números decimais é formado pela parte inteira, que é dividida por uma vírgula da parte decimal. E aprendemos que a parte decimal é menor do que o inteiro. Nós vimos que representamos o décimo, que é o inteiro, dividido em 10 partes, e se eu pegar uma daquelas partes de 10, eu vou ter a parte decimal representando os décimos. Os centésimos, se eu tiver o meu inteiro dividido em 100 partes, e eu pegar uma parte daquele 100, eu estou representando o centésimo, ou 1 centésimo, ou 10 centésimos. Então, aprendemos a representar. E reconhecemos a escrita de um número decimal. Vocês aprenderam a escrever um número decimal. Lembra? Desde o início da aula, a parte inteira, por exemplo, 7 inteiros e 2 centésimos, ou 2 décimos, aprendemos isso e também resolvemos situações, problemas envolvendo os números decimais. E para fechar, olha só, vocês têm uma atividade para casa. Olha só, um desafio. Escreva o nome de alguns produtos que você normalmente compra na sua casa. Na frente do produto, escreva o valor e o local onde vocês compraram.
compartilhe a sua relação, porque os colegas vão observar os valores e vão identificar onde está mais barato e dizer para quem faz as compras em casa procurar as promoções. Tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui. A nossa aula de hoje foi sobre números decimais e até a próxima aula. Um cheiro grande no coração de vocês. Tchau, tchau.